Enfim, uma história. Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje daremos continuidade ao vídeo sobre NoSQL. No caso em questão, decidimos pegar como banco de dados que iremos explicar o Cassandra. E agora explicarei em mais detalhes o que vem a ser ele. O que é o Apache Cassandra? O Cassandra ele é um sistema de armazenamento no estilo open source. Ou seja, ele é distribuído descentralizado e possui atualizações contínuas, devido a ser um código aberto à comunidade. Como também esse fato dele ser open source, além de possibilitar uma expansão considerável e a conexão, também consegue gerar ainda mais funcionalidades nele que você geralmente não veria em um modelo relacional. Dentre os benefícios de se utilizar o modelo NoSQL, como foi falado no último vídeo, tem sempre o caso dele ter alta disponibilidade e ser tolerante a casos de falha. Mas também podemos ressaltar alguns pontos, como por exemplo a tentativa de simular o SQL, ou seja, o paradigma do ACID dentro do, no- do Cassandra e dos demais NoSQL geralmente é um processo errado, porque a persistência deles se baseia no estilo base e por causa disso, se você tenta simular o base dentro do ACID ou o contrário, geralmente você vai acabar tendo que lidar com defeitos. Por isso vale sempre ressaltar o uso de cada um conforme a necessidade que você quer sanar. A hierarquia do Cassandra é composta da seguinte maneira: enquanto que os relacionais seguem o fluxo banco, tabela e coluna, o Cassandra ele segue um modelo QSpace, família de colunas e coluna, que esta é composta por três informações, que vai ser o nome, o valor e o timestamp dela. Por isso vale a pena, antes de imergir em relação ao Cassandra, ter uma noção mais ampla sobre como funciona esses atributos do modelo do banco de dados. Outro ponto que vale ressaltar é a ausência de transações, porque o Cassandra ele foi feito para trabalhar com alta disponibilidade. Então, ao fazer uso de transações, deixaria inviável, pois ele, além de precisar fazer muitos registros e sempre se atualizar em relação ao timestamp, as requisições poderiam acabar dando problemas em termos de capacidade dele, conseguir limitar muito o aproveitamento. A consistência do Cassandra, ela trabalha em cima da replicação das informações para ter característica tolerante a falhas. Ou seja, ao criar um space seta, o valor da réplica é quem define a quantidade de nós, na qual a informação será duplicada. Após isso, toda a requisição, tanto escrita quanto leitora, é feita por cima dessa réplica. Esse conceito gira em torno porque o Cassandra ele irá funcionar com vários nós, que quanto mais nós tiver, mais requisições ele pode fazer. E com isso poderá atender maiores demandas e necessidades simultaneamente. Aí o fator da réplica que definirá também a quantidade de nós que haverá. E se a requisição for definida como alta, por exemplo, fazer um selecionar tudo, AL, que é o número do fator da réplica, define o momento da criação do keyspace, o processo é finalizado logo que os nós são enviados e definidos.
diferente de níveis baixos, como por exemplo selecionar só um dado para enviar a solicitação de um nó, que permitir que os outros fiquem disponíveis para outros tipos de requisições. Também o Cassandra ele lida com a ausência de relacionamentos, porque se por exemplo você tiver duas tabelas, por exemplo, uma pessoa e um endereço, uma relação de um para um, no Cassandra o mais correto seria uma família de colunas contendo as duas informações. Mesmo que existissem duas colunas que tivessem o mesmo endereço e terminassem replicando essa informação. Mas é uma forma de validação dele. Até porque, como foi ressaltado, a Cassandra é um modelo baseado em colunas. Outro ponto também é que o Cassandra ele se baseia na busca pela chave. Ou seja, o uso de campo autoincremente como sala de banco de dados deve ser evitado, porque dentro dele, por padrão, o único campo no qual se pode buscar informações é a chave, tanto que ela vem a ser o único atributo realmente obrigatório para ele ser sempre preenchido, diferente de como acontece nos relacionais, onde só são aceitos valores no caso você defina isto. Aí, caso você queira adicionar mais campos para a procura, você precisaria defini-los como índices, mas isso não é bom por questão da performance. No caso de uma tabela pessoa, a chave poderia ser o CPF ou o nome criado por ela. Mas basta lembrar que a consulta pela chave primária geralmente é o mais ideal, até por reduzir ainda mais as chances de replicações de dados. Outro ponto é que o Cassandra ele evita o uso de constraints, porque apesar de elas serem muito utilizadas como regra de dados, elas podem se tornar um recurso desnecessário, devido ao fato do banco poder retornar mensagens como constraints únicas, precisa de chave referenciada em tecnologia e configurações e de violações em relação a chave estrangeira nula. E isso já daria uma série de problemas. Por isso, caso prefira trabalhar com esses modelos, ou a melhor opção seria ou o uso de modelos relacionais, ou procurar casos de modelos no SQL que estejam mais adaptados a esse caso, que não é bem o caso do Cassandra. Outro aspecto é que as views do Cassandra são materializadas, ou seja, quando precisa realizar cálculos de uma aplicação, como tirar a soma, média, se você imagina um sistema de temperatura de uma determinada salinidade, os sensores de informação a cada segundo ficam processando essa família de colunas. Isso é muito semelhante a como acontece com as views materializadas no banco de dados relacionais. Esse recurso é muito utilizado e é muito comum, mas o ideal é que sua modelagem seja feita de acordo com sua busca. No caso do sistema de temperaturas, poderemos ter uma família de colunas para medir por dia, mês e ano, a fim de acompanhar o histórico das temperaturas de uma cidade. Por isso, também é necessário que a aplicação seja escalar. Afinal, não adianta ter um banco escalável preparado para receber 1000 requisições por segundo, se sua aplicação envia apenas uma requisição por segundo. Por isso é importante entender que sua aplicação também precisa escalar à medida que seu banco escala. Em Query Language, o Cassandra ele facilita a vida do desenvolvedor porque ele consegue criar e modificar estruturas para realizar a manipulação de dados de maneira mais tranquila e muito mais fácil. O mais interessante é que esse recurso possui uma sintaxe muito semelhante ao SQL. Para executar e verificar CQLs, podemos utilizar o Data Stage Dev Center,
que possui sua interface baseada no framework Eclipse, que é muito conhecido pelo uso em Java. Aí, recentemente também, o banco de dados pode fazer uso de três coleções: o list, que é uma lista de informações, o set, que é uma lista de valor duplicados, e um map, que é um dicionário de dados que possui um valor com chave correspondente. Esses três são bibliotecas bem conhecidas no Java também. E por causa disso, se você está familiarizado com a linguagem Python ou Java, é bem interessante que faça uso deles. E também esse recurso é muito interessante de utilizar, mas tome cuidado com coleções que sejam muito grandes, porque o mais interessante é que nunca ultrapasse 260 KB. Vale se ressaltar também, ao fim, que as vantagens do Cassandra é o fato dele ser escalável e tolerante a falhas, e também que seu design é baseado no Dynamo da Amazon, enquanto seu modelo de dados se baseia no Bigtable do Google. E aí, além do mais, ele já vem sendo usado por muitas grandes empresas, como o Facebook, o Twitter, o Cisco, Hackspace, eBay, Netflix e muito mais. Então, por hoje é só, pessoal. Aqui estão algumas referências, no caso queira se aprofundar ainda mais no assunto. E no próximo vídeo falaremos mais sobre a instalação e do Cassandra numa máquina Windows. Até a próxima.